Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso bendito e glorioso Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos, ainda aí reunidos nos seus lares para este momento de culto, de adoração ao Senhor, contando com o auxílio desta transmissão do culto feito para os nossos irmãos e também para outros que nos acompanham neste momento e momentos posteriores. A estes também queremos deixar a nossa saudação, a nossa alegria de saber que você está neste momento também participando deste nosso tempo de adoração ao Senhor, de ensino e aprendizado da palavra de Cristo Jesus. Que a graça bendita do nosso Senhor e que a doce paz do nosso Salvador esteja sobre a vida de todos nós. Nós vamos neste momento orar ao Senhor, pedir mais uma vez a direção do Senhor para este momento de adoração. Também vamos aproveitar a ocasião, interceder por este momento que nós vivemos, por essa situação tão difícil que passamos, agravada aí com a perda de pessoas a quem nós amamos. Some-se a tudo isto ainda a dor de poder não estar reunido com os nossos irmãos em Cristo, no mesmo ajuntamento, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor na pessoa de Jesus Cristo. Deus, nós reconhecemos neste momento o quão digno de glória, de louvor e de adoração é o teu santo e doce nome, Pai. Nós nos curvamos diante da tua majestade como servos do Senhor, para suplicar que neste momento o Senhor possa falar as nossas vidas, fale, ó Deus Santo, a vida dos nossos irmãos que nos acompanham neste momento dos seus lares, com as suas famílias. Fala, Deus querido, ao coração daqueles que estão a nos ouvir por meio deste recurso de transmissão da tua palavra, Pai bendito. Que o Espírito Santo seja o nosso condutor, seja o nosso guia, Senhor bendito, em tudo quanto nós vamos fazer aqui. E que o mesmo Espírito, ó Pai, esteja assim presente com os nossos ouvintes, abrindo a sua mente e o seu entendimento para compreenderem as boas novas do Evangelho e assim praticarem elas em suas vidas. Deus, nós aproveitamos a ocasião para interceder por mais uma vez pela situação que nós vivemos, Pai. Ó Deus, o pânico tem se instaurado cada vez mais, não apenas em nosso país, mas em todo o mundo. E nós suplicamos a manifestação da tua muita misericórdia sobre esta situação em que vivemos, Deus. Eu sei que o Senhor tem que cumprir os teus propósitos e que eles de fato serão cumpridos, ó Pai. Mas lembra-te, Deus bendito, da tua misericórdia, ó Pai. Nos socorre o povo. Socorre, ó Deus, até mesmo aqueles que vivem na impiedade da sua carne, mas que estão angustiados por conta desta enfermidade que assola o mundo inteiro, Pai. Dar-nos, ó Deus bendito, o quanto antes a cura para este mal. Sustenta, consola, conforta, traga esperança ao coração daqueles que sofrem. Traga consolo, ó Pai, ao coração daqueles que já perderam pessoas amadas. Cuida, Deus bendito, daqueles que estão envolvidos em trabalhos que são essenciais para a manutenção da sociedade, ó Pai. Dai sabedoria às nossas autoridades, ó Deus. Dai, ó Pai querido, conduta de caráter, para que eles possam também agir com seriedade, com responsabilidade, no uso dos recursos públicos, ó Deus, para que isso possa ser revestido em benefícios para o povo, Pai. Nos abençoe, Pai bendito. Ouça as nossas orações e responda-nos conforme o conselho da tua vontade, pois assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade a este momento, engrandecendo o nosso Salvador, não apenas por meio dos nossos lábios, como costumo dizer, mas também com o nosso coração. Então vamos, neste momento, cantar para o louvor da glória de Cristo, hinos que edificam a nossa fé, com o auxílio do nosso irmão Wilner. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o Senhor com o cântico 188 do cantor cristão, o Evangelho.
do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são pra quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, pra sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, sim, pra quem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás. Teus pecados e tua alma lavarei e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não vireis os vossos olhos ao fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso sonos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor com o cântico 138 do cantor cristão, A Lei do Senhor. Sábia, justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. Do Senhor o ensinamento, nela tão perfeito está, é tão cheia de preceitos e conselhos santos dá. Do Senhor os bons conselhos, justos e benignos são.
neles vejo quais espelhos, quanto é mau meu coração, mais que o sol resplandecentes, os preceitos do Senhor iluminam nossas mentes com divino resplendor, iluminam nossas mentes com divino resplendor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, já vamos neste momento ler a palavra do Senhor na carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler dessa feita os versículos de 10 a 12, tá? Carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 12. Aproveito a ocasião para, assim, comunicar aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, que a partir de hoje nós estaremos usando também no púlpito da nossa igreja a tradução Nova Almeida atualizada. Tá? Nós já temos usado há algum tempo essa tradução nas leituras pessoais e agora também quero passar a usá-la no púlpito, inclusive recomendar aos irmãos. É uma tradução mais moderna, com um linguajar mais moderno, mas que mantém a seriedade dos textos bíblicos, que mantém inclusive alguns termos teológicos que têm riqueza em significado. Tá? Então, a partir de hoje, leremos na versão Nova Almeida atualizada nos nossos cultos também. Tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos desejam contemplar. Vamos em oração mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós estamos mais uma vez na Tua presença em oração e na ocasião para suplicar a Tua graça no estudo da Tua palavra, para clamar, ó Deus bendito, que por meio do Espírito Santo o Senhor nos dê a sabedoria necessária, ó Pai, e que o Senhor abra a mente e o entendimento dos nossos ouvintes e aplique a Tua palavra ao coração de todos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto lido, ele é a conclusão de um argumento que teve início lá no versículo 3. Nós estudamos estes versículos de 3 a 9 no último domingo, estudando 3 a 5 pela manhã e 6 a 9 na parte da noite. E todos esses versículos estudados, nessas duas mensagens assim estudadas, falam a respeito da salvação. Inclusive, nós estudamos que a alegria que o crente deve ter diante das provações da vida não é porque ele gosta de sofrer, mas é uma alegria que vem da sua grande salvação em Cristo Jesus. Então, tendo iniciado este argumento a respeito da salvação, que naquela ocasião, de fato, foi muito oportuno para aqueles cristãos que enfrentavam muitas e variadas provações, muitos sofrimentos, que eles soubessem que eles tinham esta grande salvação no Senhor Jesus Cristo. Que os sofrimentos do tempo presente não poderiam tirar-lhes dele essa grande dádiva de Deus para as suas vidas. E no texto de hoje, o apóstolo Pedro vai assim trazer alguns argumentos conclusivos do ensino presentes ali nos versos de 3 a 9. Ou ele vai concluir aquele argumento iniciado. Diante disso, a nossa proposta para este momento
estudar com os irmãos que a salvação em Cristo, ela foi anunciada pelas Escrituras e ela é revelada por meio da pregação do Evangelho. Aquela salvação a qual o apóstolo Pedro discorreu nos versículos de 3 a 9, agora é claramente mostrada como já tendo sido anunciada pelos profetas do Antigo Testamento, e com o termo Escritura aqui especificamente me refiro ao Antigo Testamento, embora o Novo também seja evidentemente Escritura. Mas me refiro especificamente ao Antigo Testamento, a menção que o texto faz aos profetas do Antigo Testamento. Aquela salvação que os cristãos aos quais Pedro escreveu desfrutavam neste momento, é uma salvação que já havia sido anunciada centenas de anos antes no Antigo Testamento. E o texto de hoje também vai deixar muito claro que aquela salvação chegou àqueles irmãos e chegou até nós, por meio da transmissão do Evangelho, por meio das boas novas no Evangelho de Cristo Jesus. Por isso essa é a nossa proposta. Estudar que a salvação em Cristo foi anunciada pelas Escrituras e é revelada por meio da pregação do Evangelho. Esta é a ideia central para o nosso texto de hoje. E tendo dito isto, nós aprenderemos, nesta ocasião, duas verdades a respeito desta salvação. A primeira verdade é que a salvação em Cristo, ela foi anunciada pelas Escrituras. Isso está nos versos 10 a 11. E veja, em primeiro lugar comigo, que os profetas profetizaram a respeito desta salvação, ou sobre esta salvação. O verso 10 inicia dizendo: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. A salvação aqui se refere, então, ao que foi mencionado nos versículos anteriores. Por exemplo, ali nós podemos perceber algumas coisas referentes à salvação. Vemos ali que a salvação é uma herança que não pode ser destruída, porque ela está sendo guardada para nós nos céus pelo poder de Deus. Podemos ver que a salvação nos foi preparada desde antes da fundação do mundo. Também ficou bem claro que a salvação se dá unicamente por meio da fé em Cristo Jesus. Ainda percebemos lá que a salvação dos salvos, ela é garantida pelo poder de Deus. Por isso, ela não pode ser destruída, nem mesmo pelos mais ardentes sofrimentos dessa vida. Também podemos contemplar que a salvação, ela nos traz uma alegria indizível, uma alegria indestrutível ao coração daqueles que foram salvos. E por fim, também está presente ali o ensino de que a salvação insere o salvo num relacionamento de amor e fé com o seu Salvador, com o seu Criador. E Pedro está dizendo que esta salvação, ela foi indagada, ela foi investigada pelos profetas, ela foi anunciada no Antigo Testamento. E foi a respeito, então, desta maravilhosa dádiva de Deus para a vida daqueles que creem, que os profetas do Antigo Testamento indagaram, investigaram, fizeram um trabalho minucioso de detetives para compreender a grandeza desta salvação. Os termos indagaram e investigaram têm um sentido semelhante aqui no texto. Indagar é o mesmo que procurar, enquanto investigar tem o sentido de pesquisar. A única diferença de um para o outro aqui é que o termo investigar traz aqui uma ideia de algo feito de forma mais minuciosa, com mais esforço, com mais empenho. Meus irmãos, o que o texto está dizendo é que os profetas do Antigo Testamento, eles falaram sobre essa salvação. E ao falar sobre a salvação, eles investigaram, eles procuraram compreender a grandeza da salvação à luz das promessas de Deus a respeito do Messias prometido. Mas estes verbos, que são semelhantes em seus sentidos, em seus significados, eles são colocados juntos aqui para enfatizar os esforços dos profetas em compreender, por meio das Escrituras, por meio das profecias, os detalhes da salvação a ser manifestada por meio de Cristo Jesus.
Isso significa dizer que os profetas, eles buscavam compreender as suas profecias, os seus ensinos, à luz das promessas do Messias prometido, à luz do Cristo que viria a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, a mensagem profética era também uma mensagem cristocêntrica, que tinha a pessoa de Cristo, que tinha a obra do Senhor Jesus Cristo como centro. É exatamente isso que nós vemos, por exemplo, nas profecias de Isaías, no capítulo 53, onde ele fala a respeito do servo sofredor, a respeito da obra de Cristo Jesus, dos benefícios que aquela obra traria para aqueles que creriam nele. Mas veja, em segundo lugar, que os profetas também anunciaram sobre a graça de Deus na salvação. Ao investigarem, ao procurarem compreender as coisas referentes a esta salvação, ao Messias prometido, eles tiveram a compreensão de que a salvação se dá tão somente pela graça de Deus. Veja o que diz ainda o texto. Eles profetizaram, ou seja, eles anunciaram, eles falaram a respeito da graça destinada a vocês. A expressão graça destinada a vocês refere-se à salvação prometida por Deus aos seus eleitos, ao seu povo. Salvação essa que alcançou a sua realidade na morte de Cristo Jesus. Isso significa que a mensagem de salvação anunciada pelos profetas também fundamentava-se na graça de Deus. E podemos, de fato, dizer que não poderia ser de outra forma, já que não pode existir salvação fora dos benefícios da graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a salvação de qualquer pecador, em qualquer tempo da história, ocorre tão somente pela manifestação da graça, da bondade de Deus, da misericórdia rica de Deus para com a sua vida. Essa graça foi profetizada no Antigo Testamento. Esta graça se cumpriu no Novo Testamento por meio do sacrifício redentor de Jesus Cristo. E a expressão, então, destinada a vocês, indica que esta salvação é uma graça de Deus, que está reservada para aqueles que creem em Cristo Jesus. E quem são estes que creem no Senhor Jesus Cristo? São aqueles mesmos descritos no versículo 1. São os eleitos de Deus, são aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 4. Esta salvação, que está reservada para os que creem, foi anunciada no Antigo Testamento que ela se daria pela graça de Deus. É confirmada no Novo Testamento que ela se dá tão somente pela manifestação da graça de Deus a um miserável pecador como nós. Mas veja, em terceiro lugar, que os profetas, então, eles buscaram compreender os detalhes referentes ao sofrimento de Jesus. É isso que eles buscavam entender, é isso que eles investigavam, é isso que eles indagavam em suas profecias. Coisas referentes ao sofrimento de Jesus, à morte do Senhor Jesus Cristo. Eles queriam entender as suas profecias à luz do acontecimento maior da história, que seria a morte do Messias prometido. Veja o verso 11. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo. O verbo investigar aqui denota a ação dos profetas em entender o tempo e os acontecimentos que cercaria a vinda do Messias a este mundo. Meus irmãos, eles fizeram um trabalho de detetives, com o intuito de compreender melhor as suas profecias olhando para a pessoa de Jesus Cristo. E o tempo verbal aqui indica que esta ação era contínua por parte dos profetas. Ou seja, todas as suas profecias tinham este pano de fundo, que eles tinham como objetivo investigar
esses detalhes referentes ao sofrimento de Jesus. A expressão ocasião ou circunstâncias oportunas se refere então ao momento da vinda de Cristo e os acontecimentos que cercariam este momento e os sofrimentos que viriam posteriormente. Por exemplo, o profeta Isaías falou a respeito do nascimento de Jesus. O profeta Isaías falou a respeito do sofrimento da morte de Jesus. Miqueias também profetizou a respeito do local que Jesus Cristo nasceu. E nessas profecias eles procuravam saber o que aquilo tudo significava naquele tempo para eles. Agora observem comigo que eles agiam por meio do Espírito Santo, sob a influência do Espírito Santo. E foi justamente isso que deu credibilidade às suas mensagens. Porque o texto diz, eram indicadas pelo Espírito de Cristo, fazendo referência ao próprio Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, era o Espírito Santo que progressivamente revelava aos profetas os detalhes sobre a ocasião, as circunstâncias do nascimento, do sofrimento e da morte do Senhor Jesus Cristo. Era isso que dava credibilidade às mensagens deles. É por isso que nós cremos que essas mensagens que estão registradas nas Escrituras, por meio dos profetas, verdadeiramente é palavra de Deus, porque nós cremos que eles falaram sobre a influência do Espírito Santo. Mas veja comigo em quarto lugar, que os profetas, eles não apenas indagaram, eles investigaram, mas eles também predisseram os sofrimentos, mas também a vitória, o triunfo do nosso Salvador. Diz o final do verso 11, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. Usados pelo Espírito Santo, os profetas predisseram tanto os sofrimentos quanto a vitória de Jesus Cristo sobre o sofrimento e a morte. O termo sofrimento aparece aí no texto na forma plural para enfatizar tanto a variedade quanto a magnitude das dores sofridas por Cristo Jesus. E nós sabemos, meus irmãos, quão variadas foram as dores que o Senhor Jesus Cristo passou. Quantas foram as provações que o Senhor Jesus Cristo enfrentou. Quantas foram, inclusive, as tentações com as quais ele teve que lutar. Imagine, pense neste momento um pouco a respeito da vida, do ministério e da morte do Senhor Jesus Cristo. O quanto ele foi rejeitado pelos seus próprios contemporâneos, o seu próprio povo. O quanto, inclusive, ele foi rejeitado pelos seus familiares. Quantas vezes ele teve que sair expulso de determinados lugares para escapar da morte. Quanto sofrimento passou o nosso Salvador. Mas ele suportou todos eles. Ele venceu todos estes sofrimentos. Inclusive, ele venceu a morte lá na cruz. Quando assim ele ressuscitou do túmulo. Então esse termo sofrimento no plural quer mostrar para nós que Cristo passou por diversos sofrimentos e que estes sofrimentos foram grandes, foram terríveis na vida do nosso Salvador. Dentre todos estes, nós sabemos que o maior de todos foi receber sobre si o cálice da ira de Deus por causa dos nossos pecados. O maior de todos foi ser tratado como pecador, mesmo não tendo pecado por causa dos nossos pecados. O maior de todos foi sentir a dor do abandono, do desamparo de Deus, porque estava sobre ele lá na cruz o castigo dos nossos pecados, e por isso ele clama, Deus meu, por que me desamparastes? Meus irmãos, ao pensarem sobre todo este sofrimento
que, conforme Pedro diz, já estava predito lá no Antigo Testamento pelos profetas. Os leitores do apóstolo Pedro deveriam olhar para Cristo e suportar os sofrimentos que eles estavam passando, as provações que eles estavam enfrentando, com a mesma dignidade que Cristo assim suportou. E a palavra predizer tem o sentido de testificar antes que aconteça, ou seja, os profetas anunciaram e testemunharam dos sofrimentos de Jesus Cristo centenas de anos antes deles acontecerem. Por exemplo, Isaías 53 descreve detalhes do sofrimento da morte de Jesus. É um capítulo, meus irmãos, que ao lermos, nós nos emocionamos, nós podemos até mesmo chegar a derramar lágrimas ao olhar ali os sofrimentos que o nosso Salvador enfrentou. O que dizer então do Salmo 22, chamado por muitos de o Salmo da Cruz? Porque ali ele alista com precisão acontecimentos que cercariam a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 22 mostra claramente que Jesus seria desamparado por Deus. Quando lá registra, Deus meu, por que me abandonaste?", se referindo a Cristo, mostra que Jesus Cristo seria escarnecido e abandonado pelos homens, inclusive pelo seu próprio povo, e que ele seria traspassado pelos pregos, ele seria perfurado por aqueles grandes pregos lá no madeiro. Também Zacarias, capítulo 11, versículo 12 em específico, fala que ele seria traído em troca de 30 moedas. E nós sabemos quem foi o traidor. Foi um daqueles que andou com ele por longos anos. E ainda o Salmo 34, 20 diz que apesar do sofrimento, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Ele de fato soube o que é sofrer, ele foi um homem de dor. E ainda Zacarias, capítulo 12, versículo 10, diz que Jesus Cristo seria perfurado ao lado com uma lança. E ao lermos os evangelhos, meus irmãos, o cenário da crucificação, nós vemos tudo isso aqui acontecendo na vida de Jesus Cristo. Ele sendo perfurado pelos pregos, pela lança, sendo escarnecido pelos homens, sendo desamparado por Deus, passando por muito sofrimento. O texto está dizendo que tudo o que aconteceu na cruz já estava previsto o que aconteceria, já havia sido predito pelos profetas do Antigo Testamento, irmãos. Então nada do que aconteceu na cruz foi plano B, fugiu das mãos de um Deus soberano. Tudo aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus a respeito da morte de Cristo. Estas e outras profecias foram feitas centenas de anos antes do nascimento de Jesus, e todas elas testificaram dos sofrimentos e da morte que ele teria que suportar em nosso favor. E o verbo lá, quando diz teria que suportar, indica não apenas que Jesus Cristo iria suportar, mas indica que era necessário que Jesus passasse por aquele sofrimento. E de fato nós sabemos que isso foi necessário. Nós sabemos que Jesus não poderia descer da cruz, porque para isso ele foi destinado, e que aquele momento estava reservado para ele desde muito tempo. Meus irmãos, Deus estava aguardando o seu filho para este doloroso momento da cruz. E a cruz estava reservada para ele, para este grande momento. É isso que Lucas 24, 26 e 27 nos fala, quando diz assim: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e enfrentar não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Exatamente o que Pedro está dizendo, que era necessário que Cristo suportasse aquele sofrimento, e que depois desses sofrimentos viria a glória. É o que Lucas está aqui dizendo, por meio dessa pergunta que requer uma resposta positiva. E diz lá: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, ou seja, em todo o Antigo Testamento. Isto mostra que de fato era necessário, que Jesus teria que suportar
tudo quanto a cruz representou para ele em favor das nossas vidas. Entretanto, observe que a expressão e as glórias que viriam depois desse sofrimento mostra que os profetas também antecipadamente falaram a respeito do triunfo da cruz. Inclusive, a pergunta de Lucas 24, 26, 27 também nos remete a isso, de que após os seus sofrimentos ele entraria na glória, e Lucas diz que isso já está prescrito nas Escrituras. Essa expressão aqui, as glórias que viriam depois desse sofrimento, refere-se ao triunfo de Jesus sobre o sofrimento e sobre a morte. Isto aponta, meus queridos irmãos, para a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. E os profetas já haviam falado sobre isso. Por exemplo, o Salmo 16, 10, claramente mostra que Jesus não seria deixado no túmulo, pois Deus o ressuscitaria. O nosso Salvador sofreu e morreu, mas Deus deu a ele a vitória sobre a morte quando o ressuscitou e o levou de volta à glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Inclusive, Paulo, ao escrever aos Coríntios, no capítulo 15, diz que isso é o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa esperança, a certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu sim, mas que ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, meus irmãos, este ponto claramente nos ensinou que a salvação do crente já fora anunciada no Antigo Testamento, mas que esta salvação requer a manifestação da graça de Deus na vida de um pecador para que ele seja salvo, que esta salvação requereu os sofrimentos e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que esta salvação também repousa no triunfo de Jesus sobre o sofrimento e sobre a própria morte. Ao ouvirem isto, aqueles irmãos que, como já sabemos, passavam por muito sofrimento, deveriam olhar para a maravilhosa salvação que eles tinham, deveriam olhar para o maravilhoso Salvador que eles tinham e saber que um dia eles também triunfariam sobre todo o sofrimento que eles estavam passando. Portanto, meus queridos, estamos estudando que a salvação em Cristo ela foi anunciada nas Escrituras e que ela é revelada pela pregação do Evangelho. E nós estamos aprendendo duas verdades, duas lições com respeito a isso. A primeira lição é justamente esta, que a salvação em Cristo foi anunciada pelas Escrituras, foi anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. E a segunda lição que nós vamos aprender é que a salvação em Cristo é manifestada pela pregação do Evangelho. Versículo 12. E o texto inicia ressaltando que a mensagem anunciada pelos profetas dizia respeito à salvação que chegaria a nós por meio de Cristo. Veja aí, a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês. Este versículo claramente mostra que as profecias dos profetas eram destinadas a nós. Eram a respeito da nossa salvação, visto que elas se cumpririam tão somente na pessoa de Jesus. Agora, isso não significa dizer que eles não foram salvos pelo mesmo Cristo, que eles não foram salvos pelo mesmo modo, pela mesma graça e pela mesma fé. Não, meus irmãos, eles foram salvos pelo mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias prometido que viria. Mesmo com uma compreensão menor do que a nossa sobre a obra redentora de Cristo, eles creram no Senhor Jesus Cristo, eles foram salvos por meio da fé no Cristo Redentor que viria morrer também pelos seus pecados. Isso claramente nos ensina que a salvação sempre foi e será por meio de Jesus Cristo, operada por meio da graça mediante a fé. Os crentes do Antigo Testamento, inclusive os profetas, foram salvos dessa forma. Os crentes do presente estão sendo salvos por esta fé, e os crentes do futuro serão salvos da mesma forma, porque não existe salvação fora de Cristo, não existe salvação sem a manifestação da graça de Deus, e não existe salvação sem a fé no Senhor Jesus Cristo.
A frase "a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês", mostra que, tendo investigado a ocasião ou as ocasiões e as circunstâncias que cercaria a vinda, o sofrimento e a morte de Jesus, os profetas tiveram consciência de que esses acontecimentos não aconteceriam nos seus dias, de que esse acontecimento dizia respeito a coisas futuras. Esta compreensão, meus irmãos, vale ressaltar mais uma vez, lhes foi revelada por meio do Espírito Santo. Por isso o texto diz que eles ministravam, não para eles, mas para nós. A palavra ministrar tem o sentido de servir a outros ou ministrar em favor de outros. O tempo verbal indica que os profetas sempre agiram com essa consciência quando ensinavam as Escrituras. A consciência de que eles estavam servindo a outras pessoas, que eles estavam ministrando a graça de Deus em favor de outras pessoas. E vale dizer, meus irmãos, que isso deve estar presente na mente e no coração de todo servo de Deus, não apenas de um pregador. As coisas ensinadas aqui diz respeito às profecias sobre a salvação pela graça, diz respeito aos sofrimentos e à morte de Jesus Cristo, diz respeito à glória que seguiu o sofrimento de Jesus, ou seja, o seu triunfo. A salvação que os profetas anunciaram e investigaram é a mesma que foi pregada pelos apóstolos para nós, meus irmãos. Os leitores de Pedro desfrutavam de algo que os profetas tanto desejaram, mas não puderam contemplar, que é a morte do nosso Senhor. É claro que os leitores de Pedro também não puderam contemplar isto face a face, mas eles conheciam detalhes que os profetas não conheceram. Meus irmãos, com relação a isso, nós somos ainda mais privilegiados do que os crentes do Antigo Testamento, porque nós temos detalhes sobre a morte de Jesus que não consta lá no Antigo Testamento, que os profetas não conseguiram compreender. Mas é claro, vale dizer que quanto maior o privilégio, maiores também são as responsabilidades. Isso significa dizer que nós temos maior responsabilidade diante deste Deus por conta do grande ou pelo maior conhecimento que nós temos a respeito dele. Mas em seguida é ressaltado que a salvação nos é revelada pela pregação do Evangelho. Veja comigo aí, porque aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho. A expressão aqueles aqui se refere aos apóstolos, aos pregadores da época do Novo Testamento. Eles pregaram o Evangelho. Eles foram testemunhas oculares aqui, se referindo aos apóstolos, foram testemunhas oculares dos sofrimentos, da morte e do triunfo do Senhor Jesus Cristo. E Pedro está dizendo, estes apóstolos foram enviados do céu para pregar o Evangelho para vocês, para pregar as boas novas da salvação. E estas boas novas já estavam preditas nas mensagens dos profetas. A palavra Evangelho aí se refere à proclamação das boas novas de salvação. A ênfase aqui está sobre o conteúdo da mensagem, não ao ato de proclamar. Já que esta palavra ela pode significar tanto pregar, proclamar ou até mesmo evangelizar de forma informal, sem ser de um púlpito, por exemplo. Então a ênfase não é na forma, a ênfase é no conteúdo da mensagem que está sendo anunciada. E que conteúdo é este? É as boas novas de salvação. É o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo em favor de um pecador. Meus irmãos, a mensagem que não fala da obra redentora de Cristo não é boas novas de salvação para o pecador. Foi esta a mensagem que os apóstolos pregaram, foi esta a mensagem que os ouvintes de Pedro ouviram.
as boas novas da salvação, a mensagem do Cristo crucificado. Agora observe que assim como os profetas, os apóstolos também pregaram sob a influência do Espírito Santo. Eles transmitiram aos seus ouvintes uma mensagem que não era sua, uma mensagem que vinha de Deus, uma mensagem que vinha do Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que, pelo Espírito Santo enviado dos céus, aqui nós podemos ver se um pregador está sob a influência do Espírito Santo, irmãos, pelo conteúdo da sua mensagem. Um pregador, ele demonstra estar cheio do Espírito Santo não pelas bizarrices que ele faz no púlpito, mas pela seriedade, pela precisão e o conteúdo da sua mensagem em apresentar Cristo aos seus ouvintes. Então, sim, muitas dessas mensagens dos nossos dias, muitas bizarrices dos nossos dias não podem ser chamadas de pregação. Muitas pessoas que dizem estar sendo usadas pelo Espírito Santo estão sendo enganadas e estão enganando a outros. Porque uma das características marcantes de um pregador usado pelo Espírito Santo é o conteúdo da sua mensagem apontar para Jesus Cristo. Por fim, o texto destaca que a salvação ela é tão valiosa que até mesmo os anjos gostariam de participar dela. Coisas essas que os anjos desejam contemplar. O termo anjos aí refere-se aos seres angelicais que vivem nos céus. Não é uma referência aos anjos caídos, é uma referência aos anjos que estão nos céus. E estas coisas aí se refere, as coisas que eles desejam contemplar se refere às coisas referentes à salvação, refere-se à própria salvação, irmãos. A palavra contemplar, que na Almeida Revista Atualizada é traduzida por perscrutar, significa inclinar-se para olhar algo. É como que alguém que coloca a sua cabeça para fora da janela de casa para ver algo, para contemplar algum acontecimento ali naquelas redondezas. A ideia é de que até mesmo os anjos, de alguma forma, têm interesse em conhecer e participar dessa grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Agora entenda que o verbo desejar, usado aqui por Pedro, refere-se a um desejo intenso, mas que não pode ser satisfeito. Eles podem até anelar, até desejar participar da nossa salvação, mas isso nunca será possível para eles, porque esta salvação está destinada àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Por mais que desejem, os anjos não participam das coisas referentes à salvação, visto que elas estão destinadas para nós em Cristo Jesus. Portanto, Pedro deixa claro que a salvação que foi prometida no Antigo Testamento, que alcançou a sua realidade no sofrimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é manifestada hoje ao pecador por meio das boas novas do Evangelho. E esta boa nova é Cristo e este crucificado em favor dos pecadores. É por isso que em Romanos 10, 17, Paulo afirma que o único meio de um pecador ser salvo é através da pregação do Evangelho, é ouvindo as boas novas da salvação em Cristo Jesus. É o que Pedro está dizendo para os seus leitores. Que aquela salvação que foi anunciada no Antigo Testamento tornou-se realidade em Cristo e é manifestada ao pecador por meio do Evangelho. Portanto, caminhando para a nossa conclusão, hoje podemos estudar que a salvação em Cristo Jesus, aquela salvação que Pedro descreve nos versículos de 3 a 9, ela foi anunciada pelas Escrituras, ela foi anunciada pelos profetas, e ela é revelada por meio da pregação do Evangelho. E nós aprendemos duas lições quanto a isto. A primeira lição é que a salvação em Cristo foi anunciada pelas Escrituras. Detalhes,
a respeito dela, a respeito do sofrimento, da morte e do triunfo do nosso Salvador, da graça que nos alcançaria, já estava presente no Antigo Testamento. A segunda lição é que a salvação em Cristo é revelada por meio da pregação do Evangelho. E eu quero assim finalizar com 3 aplicações. A primeira aplicação, meus queridos irmãos, é que à luz do que nós estudamos, nós entendemos que Jesus Cristo é o elo unificador de toda a palavra de Deus. Que Jesus Cristo é o centro da mensagem do Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias, Jesus Cristo é o centro do Antigo Testamento. Mas que Jesus Cristo também é o centro da mensagem do Novo Testamento. Ou seja, toda a palavra de Deus se resume a Cristo e este crucificado. Por isso é Ele que une os 2 testamentos, é Ele que dá sentido ao Antigo e ao Novo Testamento. E nós sabemos, então, como que Cristo cumpriu tudo aquilo referente a Ele, presente no Antigo Testamento. Todos aqueles derramamentos de sangue de animais apontavam para Cristo Jesus. Todas aquelas profecias apontavam para Jesus Cristo. Então, sim, Jesus Cristo é o que une toda a palavra de Deus. É o centro de todas as Escrituras, é o que eu quero aqui então dizer. Você pode enxergar Cristo lendo o livro de Gênesis. Você pode enxergar Cristo lendo até mesmo o Cântico dos Cânticos. Você pode enxergar Cristo estudando a lei. Você pode enxergar Cristo Jesus lendo os Salmos. Então sim, meus irmãos, Jesus Cristo é o centro das Escrituras. A segunda aplicação é que, à luz do que estudamos, chegamos à conclusão lógica que a salvação sempre foi e continuará sendo por meio da graça mediante a fé em Cristo Jesus. Os profetas pregaram a salvação pela graça somente. Eles falaram a respeito desta graça, embora não com todos os detalhes que hoje nós conhecemos, mas eles falaram a respeito da salvação pela graça. Eles nunca pregaram a salvação por meio dos méritos, por meio dos merecimentos pessoais, por meio da religiosidade. Sempre anunciaram a salvação tão somente por meio da graça de Deus, do favor, da misericórdia e do amor de Deus. Os apóstolos também pregaram a mesma mensagem. E toda a igreja séria tem pregado esta mensagem ao longo da história da fé cristã. Então, sim, a salvação no passado foi pela graça mediante a fé em Cristo. A salvação no presente também é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E a salvação de todos aqueles que ainda serão salvos também se dará por meio da graça mediante a fé no Senhor Jesus. Porque sem graça, sem fé e sem a obra redentora de Cristo não há salvação para nenhum pecador. Terceira aplicação. Quero enfatizar mais uma vez que o conteúdo central do Evangelho sempre foi e será Cristo e este crucificado. Paulo resume muito bem isso na primeira carta de Coríntios, no capítulo 2, quando ele nos mostra que o seu maior interesse, que o que importava realmente para ele nesta vida era pregar a Cristo e este crucificado, a despeito da sabedoria humana. A sua preocupação era expor Jesus Cristo crucificado em favor dos seus leitores. Mas quando nós vamos também para o Antigo Testamento, e eu quero fazer apenas uma referência a Gênesis 3,15, logo após a queda, nós temos ali aquilo que chamamos de proto-evangelho. A primeira menção às boas novas da salvação, a primeira menção à morte de Jesus Cristo e ao triunfo que Jesus Cristo teria sobre o diabo e sobre a própria morte. Quando diz que Jesus Cristo pisaria a cabeça da serpente, que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Quem é o filho da mulher? É Jesus Cristo.
Este é o primeiro anúncio do Evangelho. E a partir daí, meus irmãos, toda a Escritura aponta para esse glorioso momento. Mas também em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo afirma que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Inclusive, no verso anterior a isto, Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. E por que ele não se envergonha? Por causa deste poder de Deus, que é o Evangelho para salvar os pecadores, para salvar aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, sim, Jesus Cristo foi e é o centro do Evangelho, tem que ser o centro das nossas mensagens, tem que ser o centro da nossa pregação, tem que ser o centro da vida de uma igreja verdadeiramente cristã. Que Deus em Jesus Cristo nos ajude a compreendermos a grandeza da nossa salvação, a desfrutarmos dos grandes privilégios que nós temos, mas também a cumprir com as grandes responsabilidades que ela demanda para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos nós, meus queridos irmãos. Nós vamos neste momento orar e após a oração assim concluímos este momento. Pai bendito, Criador e Eterno, nós te damos graças por este momento, te damos graças, ó Senhor, pelas leituras feitas, te damos graça pelos hinos que foram cantados, te damos graças, ó Deus, pelo estudo da Tua Palavra. Senhor, que a Tua Palavra possa chegar ao coração dos aflitos, ao coração dos perdidos, e abrir o entendimento deles, Senhor, para mostrar-lhes que eles precisam desta salvação em Jesus Cristo. Que eles possam, Senhor, serem confrontados diante dos seus pecados, se arrependerem, crerem em Jesus Cristo e serem salvos, salvos da condenação do inferno, salvos dos sofrimentos da morte eterna, salvo, ó Deus, da condenação que os seus pecados merecem. Abençoe, ó Deus amado, os nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão aflitos por conta deste momento que nós vivemos. Dê a eles, ó Deus, o consolo e a alegria dessa grande salvação que eles têm em Jesus Cristo, Pai. Nós assim oramos em nome do nosso Salvador. Amém. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.